milagres. Fique atento, há um ambiente muito propício para milagres aqui hoje. Mudanças repentinas. Você pode dizer isso comigo? Mudanças repentinas? É isso que eu creio. E esse é o tema que Deus colocou no meu coração para essa noite. Mudanças repentinas. Irmãos, nós temos aprendido que o nosso Deus é um Deus de processos. Existem de repentes de Deus, existem processos do Senhor. A gente tem aprendido que em muitas circunstâncias na nossa vida, às vezes nós temos o desejo, por causa de algumas aflições, que Ele nos pule do que nós chamamos de dor ou alguma aflição e nos coloque imediatamente em outro lugar. Só que, se Deus fizesse isso em alguma circunstância, Ele estaria nos defraudando. Ele estaria roubando da nossa vida a possibilidade de crescimento. Porque Deus tem modelos e formas de agir e Ele não está dentro de uma caixinha. Cada situação é uma situação, cada ciclo é um ciclo, cada estação é uma estação, cada pessoa é uma pessoa. E eu creio que Deus vai nos encontrar, eu digo individualmente, cada um de nós será encontrado dentro de um processo. Agora eu quero adiantar para você, e eu vou mostrar para você que dentro dos processos existem de repentes de Deus. E eu creio, irmãos, eu não inventei isso, eu creio de todo o meu coração que essa noite é uma noite de mudanças repentinas. E fique atento, irmãos, porque nós temos tudo para viver uma noite profética, amém? Há um ambiente profético aqui, né? Uma atmosfera propícia. Então eu quero que você fique atento. Antes de ler o verso que eu vou ler com você e depois eu vou citar alguns outros, eu queria lembrar a você que eu sei, como você sabe, que Deus, quando nós recebemos Jesus, Deus entrou na nossa história. Só que a nossa história não é uma história independente de Deus. Deus entrou na nossa história para nos inserir na história dele. Amém? Deus entrou na nossa história para nos inserir na história dele. Nós não estamos usando Deus para nada. Deus está nos usando para fazer tudo. O projeto é do Senhor. Nós somos igreja. Nós estamos aqui em um tempo estratégico. Você nasceu num tempo estratégico. Eu nasci num tempo estratégico. E a gente precisa ficar atento a tudo aquilo que Deus está fazendo e como Ele está se movendo. Agora, creia e libere o seu coração essa noite, eu quero fazer isso também, porque desde domingo a gente tem percebido o Espírito Santo falando a respeito de novas histórias. Existe no ar alguma coisa a respeito de um novo tempo, de uma nova história, de rompimentos. Então, vamos ficar pronto. Não entenda isso como clichê, vamos ficar pronto, vamos deixar o Espírito Santo agir. Hoje pode e deve ser a melhor noite da sua vida, da minha vida. Porque nós temos, tudo que nós precisamos está aqui. O Espírito Santo, a nossa vida disponível. Deus, Ele tem liberado palavras individualmente. Deus tem liberado uma palavra sobre nossa igreja local. E a palavra de Deus é a vontade de Deus. Não é só a palavra escrita, mas toda palavra que você recebe do Senhor e você sabe que vem dele é a palavra de Deus. No tempo de Abraão não tinha uma Bíblia escrita. Amém, irmãos? Não tinha... muitos dos nossos parceiros do passado viviam nessa fé genuína, cuja base era uma palavra falada da boca de Deus. Eu sei que você já ouviu isso. Você já ouviu uma palavra da boca de Deus. Você tem instruções por dentro. E com base nisso, eu queria começar abrindo com você no livro de Isaías 46, 9 e 10. Eu queria que você recebesse tudo isso como o Senhor falando no teu coração. Amém? Eu quero praticar isso juntamente com você hoje. Isaías 46, 9 e 10. Você achou? Diz assim: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer,
e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Amém? Sabe, queridos, Deus tem, como eu disse, formas de atuar na nossa vida, na nossa geração. Existem tempos e estações. Eu sei que muitos de nós, nossa igreja local, nós vamos viver sempre essas mudanças de ciclos, de estações, mas eu quero ser fiel àquilo que Deus colocou no meu coração para essa noite, que na verdade é falar a respeito de uma expectativa que a gente tem que ter, de mudanças repentinas. Existem algumas coisas que nós estamos dentro de alguns processos, mas fique pronto, porque esse é um tempo de mudanças repentinas da parte de Deus. Tempo chegou para a nossa vida em muitos aspectos, para a gente sair de um lugar e entrar em outros lugares no Senhor. Posso ouvir um amém? Então, a primeira coisa que eu queria que você recebesse como algo do Senhor é que esse tempo, essa noite, esse culto, Deus tem preparado para manifestar coisas em nossa vida que vão gerar mudanças repentinas. Amém? Eu queria citar alguns exemplos para você de coisas absolutamente improváveis, porque as coisas repentinas de Deus, irmãos, elas são coisas, eu vou citar alguns exemplos para você, absolutamente improvável. Coisas improváveis. Deixa eu lembrar para você o que aconteceu em uma época onde os sírios cercaram Samaria. Você já conhece um pouco desse texto? Samaria estava cercada, ninguém entrava, ninguém saía, havia fome, mas fome tremenda, escassez tremenda, angústia tremenda. Um lugar sem saída natural, e a ponto de mulheres negociarem seus filhos para servirem de alimento. Nesse nível, eu estou falando em uma profunda escassez, uma profunda aflição. E de repente é liberada uma palavra, da parte de Eliseu libera uma palavra sobre aquela circunstância, e ele diz assim sobre Samaria: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã a estas horas mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém o capitão, cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Entenda uma coisa, irmãos, uma cidade sitiada, uma cidade fechada, uma cidade de escassez. Quem poderia dizer? Quem poderia dizer? Eu quero que você pegue isso para a sua vida, eu vou pegar para a minha. Eu quero que a gente concorde em algo essa noite, que haverá mudanças repentinas a partir desse culto. Irmãos, não havia qualquer possibilidade de Samaria no dia seguinte viver uma abundância. Mas você sabia que Deus muda uma história com o sopro da boca dele? Sabia que Deus muda uma circunstância com o sopro da boca dele? E, para quem não conhece, eu vou falar rapidamente porque a história é grande, mas havia naquela ocasião 4 leprosos que ficavam à porta de Samaria, e eles sabiam que os sírios tinham colocado o seu exército e havia um arraial próximo. E os 4 leprosos conversaram entre si, dizendo: rapaz, vamos dar uma olhada no que está acontecendo lá, vamos tentar ver uma forma da gente comer alguma coisa. Afinal de contas, se a gente ficar aqui, a gente morre. Se a gente for lá, a gente corre o risco de morrer. É melhor tentar do que ficar aqui parado. E eles foram. Só que quando eles estavam indo, o Senhor fez com que o exército dos sírios ouvisse algo diferente do que estava acontecendo. Fez com que eles ouvissem, ao invés dos passos de 4 leprosos, eles ouviram como que um grande exército, a ponto de dizer: o rei de Israel contratou muita gente e nós temos que sair. E a palavra de Deus diz que eles saíram correndo, eles deixaram as armas, eles deixaram as coisas, os mantimentos, mas eles deixaram ouro, prata, riqueza, e eles foram embora. Quando os leprosos chegaram naquele lugar, eles se assustaram com aquela situação, e eles começaram a comer, e eles começaram a se fartar, e eles falaram assim: rapaz, não é bom que a gente não avise o rei. E ele diz uma coisa tão maravilhosa, ele diz assim: hoje é dia de boas novas, e nós não podemos sonegar isso.
Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. A nossa geração é uma geração que tem conhecido boas novas. Nós não podemos sonegar isso. A gente tem que contar para todo mundo aquilo que a gente tem experimentado. E é interessante que eles vão falar com o rei. O rei, a princípio, entende que aquilo era uma armadilha. E ele fala, rapaz, eu acho que é uma armadilha para que a gente vá lá. E quando a gente estiver lá dentro, eles vão se voltar contra a nossa vida e eles vão nos destruir. E eles mandaram pessoas para lá, só que quando eles chegaram lá, eles verificaram de fato de que Deus tinha feito uma mudança repentina na situação. E todo aquele exército do inimigo foi embora, deixando tudo, deixando toda a provisão, toda a riqueza. E eles chegam lá, avisam o rei, e o rei faz com que tudo que eles deixaram para trás venha para Samaria. E a Bíblia diz que se cumpriu a profecia de Eliseu, lá em 2 Reis 7,16, então saiu o povo e saqueou o arraial dos Círios. E assim se vendia 1 alqueire de flor de farinha por 1 siclo e 2 de cevada por 1 siclo, segundo a palavra do Senhor. No verso 18 diz, assim se cumpriu o que falara o homem de Deus ao rei. Amanhã, a estas horas, mais ou menos, vender-se-ão 2 alqueires de cevada por 1 siclo, e 1 siclo e 1 de farinha por 1 siclo, à porta de Samaria, porque Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Deus vela sobre sua palavra para cumprir. O capitão, evidentemente, ele não usufruiu daquilo como o profeta tinha dito, porque quem não acredita em moveres repentinos, em mudança de história, em coisas improváveis, deixando dúvida entrar no coração, não vai provar não. Mas eu estou diante de uma igreja que crê. E eu vou declarar sobre sua vida, chegando nesses dias, mudanças repentinas. Mudanças repentinas sobre nossa vida. Deixa eu vou dizer uma coisa para você que chegou no meu coração e eu tenho convicção que é do Senhor. Pessoas aqui, irmãos, que estão vivendo situações e estão esperando e em algum momento têm até falado com o Senhor, mas Senhor, por que está demorando tanto? Se prepara, porque haverá uma mudança repentina. Nós não estamos aqui, irmãos, numa palestra motivacional. Jesus está vivo, o Espírito Santo está aqui. Tem anjos aqui. Amém? Então, no meio de uma escassez, morte, fome, aflição em um dia. No outro dia, tudo mudou. Deixa eu dizer de novo. Morte, escassez, aflição em um dia. No outro dia, abundância, tudo mudou. Porque Deus não está dentro de uma caixinha. Deus tem um modus operandi diferente. Existem situações que as circunstâncias serão as mesmas, mas Deus vai agir de modo diferente. Eu estava comentando ainda ontem com alguns irmãos, nós estávamos numa reunião para tratar a respeito do templo novo, e eu estava lembrando do que o Espírito Santo falou no meu coração a respeito do tempo que ele pediu um corvo para alimentar o profeta. E ele bebia da água do ribeiro e o corvo trazia o alimento, mas chegou um momento que a água do ribeiro secou. Mas a água do ribeiro que alimentava o profeta foi objeto de uma palavra de Deus. Será que a palavra de Deus falhou? Não. O ribeiro secou durante uma estação, mas quando o ribeiro secou, Deus continuava no plano macro. Ele sempre tem uma saída. Ele sempre tem uma forma de alcançar a nossa vida, de suprir a nossa vida. Alguém poderia dizer, esse rio secou, mas não foi o Senhor que disse? Irmão, se o rio secou, se prepara. Porque o rio seco para mim hoje não é sinônimo de que Deus falhou. O rio seco é sinônimo de Deus já pensou lá atrás em uma solução para alguma coisa. Amém? Você está comigo? Mudanças repentinas vão acontecer. Porque Deus se move assim. Eu fico imaginando, você conhece o episódio lá no livro de Atos, no capítulo 12, onde o apóstolo Pedro e Tiago são presos e Tiago é morto. A igreja entra em incessante oração por Pedro, para que o Senhor desse livramento a ele. E Pedro, a Bíblia diz que Pedro estava lá na cadeia, ele seria o próximo, na verdade. Havia uma ira sobre o evangelho. E a palavra de Deus diz, em Atos 12, 7, diz assim, diz assim,
Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. Irmãos, não importa a prisão que você esteja. Agora, se uma luz que vier de Deus iluminar a sua prisão, fique pronto, porque cadeias vão ter que se romper. E tocando ele, Pedro despertou dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhes das mãos. Quando a gente está num tipo de prisão e a gente tem uma experiência viva com o Senhor, não é um momento, irmãos, da gente ficar vagaroso. Deixa eu te dizer, quando você estiver em qualquer situação e um anjo de Deus tocar você, você receber uma nota por dentro, não fica vagueando entre dois pensamentos. Faça aquilo que o Espírito Santo instruiu você. Não era uma letargia, ele tocou Pedro e falou assim, levanta-te depressa. Então, quando ele se levantou, não antes disso, irmãos, depois que ele se levantou, a Bíblia diz que as cadeias caíram. Você lembra quando Deus vai falar com os profetas invariavelmente? Todas as vezes, por exemplo, que ele falou com Ezequiel, ele falou assim, filho do homem, ponte em pé que eu quero falar contigo. Porque às vezes nós queremos ouvir Deus, mas a gente está numa situação onde Deus não vai se mover com a sua palavra. Porque é necessário para ouvir Deus se colocar de pé. E ficar com uma prontidão e reagir segundo aquela voz que ele disser. E isso aconteceu. Só que o anjo disse para ele, cinge-te, e calça as sandálias. E assim o fez. Disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo ele se era real o que fazia por meio do anjo. Sabe o que eu creio para a nossa geração, nesses moveres repentinos que Deus tem planejado? Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. O arrebatamento da igreja está muito próximo. E por causa do arrebatamento da igreja, a sua vida financeira vai ser acelerada. Sua vida ministerial. Não é que você vai sair por aí fazendo qualquer coisa de qualquer jeito, mas esse tempo é um tempo de compressão. E todo tempo de compressão gera poder, gera manifestação de milagres. Todas as mudanças de estação foi assim, irmão. Sempre. Quando Deus tirou Israel lá do Egito, o povo do Egito, foi um tempo de milagres extraordinários. A ponto de saírem milhões de pessoas, e por eles terem participado da Páscoa, a Bíblia diz, olha, eles saíram não pobres, mas eles saíram com prata e ouro. E na Revista Corrigida diz, entre eles não havia um só enfermo. Um dia escravo, guarda isso, um dia escravo, o outro dia rico e sarado. Mudanças repentinas. Diga comigo, mudanças repentinas. Fique pronto, irmãos, para essa noite, amém? Fique pronto. E a palavra fala então, e ele não sabia. Eu creio que coisas vão acontecer na nossa vida tão maravilhosas que a gente vai falar assim, gente, será que é verdade ou eu estou sonhando? Já viu quando você passa por um processo difícil e depois Deus muda a história, você fica se beliscando, meu Deus, eu nem estou acreditando, a gente usa essa expressão, eu não estou nem acreditando que isso passou e que agora eu estou numa nova estação. Dá até para lembrar do salmista quando diz, Senhor, quando o Senhor mudou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. Só que ele diz, então a nossa boca se encheu de riso. A nossa língua começou a cantar ao Senhor. E entre as nações se dizia, grandes coisas fez o Senhor por eles. Repentinamente, um dia escravo, o outro dia livre, sarado, suprido. Mudanças repentinas é uma habilidade que só Deus tem. Mudanças repentinas. E aí o que vai acontecer? Eles passaram a primeira e segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro. A Bíblia diz que o portão de ferro se abriu automaticamente, saindo, enveredaram pela rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse, verdadeiramente agora eu sei que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes. Como se deu esse processo? Irmãos, em um momento, uma sentença de morte. Eu sei que isso vai libertar pessoas essa noite. Em um momento, uma sentença de morte. Poucos minutos depois, por causa de uma intervenção divina, uma mudança repentina. Uma mudança repentina.
A nossa geração tem que viver isso. É por isso que eu gosto de ensinar, irmãos, a palavra grega, quando se traduz por esperança, invariavelmente, até no Velho Testamento, ela dá uma conotação de expectativa. Nós não temos esperança, aquela esperança que o mundo tem, que é a última que morre, mas morre. A nossa esperança é igual expectativa. A nossa esperança é, eu estou aguardando, porque logo, logo Deus vai se mover. Deus vai se mover. E as mudanças serão repentinas. Amém? E aí, eu poderia citar outras coisas e algumas clássicas, como Paulo e Silas naquela prisão. Libertaram um espírito de uma mulher que dava lucro para os seus senhores. O resultado daquilo foi perseguição, foi cárcere, foi apanhar. Mas ao invés deles murmurarem, como você sabe, às vezes a gente pode cair nesse erro de viver uma aflição por causa do evangelho e dizer, Senhor, mas eu estou fazendo tudo certinho, por que eu estou passando por isso? Coisas vão acontecer. Mas as coisas ruins que acontecem, elas não são o fim da história. Elas não são o fim da história. E aí o que vai acontecer? Você conhece, eu vou ler um texto que você sabe, talvez até de memória, em Atos 16, 25, diz assim, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se a cadeia de todos. Não foi de Paulo e Silas. Deixa eu dizer uma coisa, haverá mudanças na sua vida e pessoas próximas de você vão pegar carona na tua bênção. E Deus não tem problema nenhum com isso. Nenhum problema. Deus não tem problema nenhum de abençoar quem não merece só por tua causa. Vou dizer de novo, Deus não tem problema de abençoar quem não merece só por tua causa. Por minha causa. As pessoas falam tanto de arrependimento, irmãos, mas não é arrependimento, o seu arrependimento que vai atrair a bondade de Deus. É o contrário. É a bondade de Deus que gera arrependimento. Deus, a primeira atitude dele é mostrar para você, independente da estação que você está, que ele te ama, que você é especial, que Jesus morreu por você, que ele é bom, que ele quer mudar a sua história e ele quer ainda essa noite fazer mudanças repentinas. Mudanças repentinas. E eu amo essa expressão de repente, porque, irmãos, quantas vezes durante o processo, é interessante que esse de repente não foi só de repente. Esse de repente está dentro de um processo, irmão. Esse de repente está dentro de um processo. Porque eu sei, não é errado a gente pensar que existem processos de transformação, e isso é verdade, e existe de repente. Mas se você for parar para pensar, os de repente que vêm de Deus é quando você está dentro de um processo nele. Para ter de repente de Deus, você tem que estar dentro do planejamento dele. Glória a Deus, irmãos, que eu não peguei Deus, quando eu aceitei Jesus, e coloquei ele dentro da minha história egoísta de vida. Quando eu aceitei Jesus, eu permiti que Deus me colocasse dentro da história dele. E aí, quando você está livre do egoísmo, do egocentrismo, e você está disposto a viver a história que ele planejou, você vai ver que sucesso chegou. Então, esse texto é muito claro. De repente, irmãos, de repente, pode ser essa noite. De repente de Deus. Eu estou mostrando isso, enfatizando, e eu sei que o Espírito Santo está envolvido com isso aqui. Sabe por quê, irmãos? Porque nós precisamos ficar na expectativa, durante os processos, de viver de repente de Deus. Você está dentro de um processo, de um problema financeiro, ele não acabou ainda, mas de repente, pessoas serão usadas pelo Senhor para te suprir. De repente. Coisas improváveis vão acontecer, como aconteceu no cerco de Samaria. Coisas improváveis vão acontecer, porque pessoas poderiam libertar Pedro daquela prisão, mas não, o Senhor enviou um anjo e mudou a história dele. Mas sabe de uma coisa, irmãos? E isso me impressiona. Deus mudou a história de Pedro, porque a história de Pedro estava dentro da história de Deus. Você entende isso? Pedro estava dentro da história de Deus. Ele não estava trabalhando pela sua própria história. Estava dentro da história de Deus. Então, de repente, você pode dizer essa palavra? De repente? De repente, irmãos. A gente tem que ficar na expectativa
De repente. Eu queria que você abrisse no livro de Lucas 5. Eu queria, dentro do que você está ouvindo, ainda dar um exemplo para você, para que a gente possa pegar junto naquilo que Deus está tratando com a nossa vida essa noite. Está tudo bem até aqui? Lucas, no capítulo de número 5, a partir do verso de número 1, mudanças repentinas para a nossa vida. Diz assim, você achou? Diz um amém, assim, bem forte. Glória a Deus. Diz assim, aconteceu que, ao apertá-lo, falando de Jesus, a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, sob a tua palavra, lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes. Rompia-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Que mudança repentina, gente. Que mudança repentina. Eu não quero entrar nos pormenores a respeito do processo que foi ele ter participado desse evento. É justo tocar nesse assunto, mas isso talvez seja uma outra ministração. Mas ele cedeu o barco para Jesus, porque Jesus precisava ensinar a palavra. E depois o Senhor liberou uma palavra para ele. Liberou uma palavra para ele. Vai-te ao largo, lança as redes. E Pedro era um perito pescador. E ele falou, Senhor, você sabe, eu tenho experiência disso. Nós fizemos isso a noite toda, a gente não pegou nada. Mas, irmãos, vamos pensar. E o que eu vou dizer agora é para aquelas pessoas que percebem exatamente isso, que você está fazendo alguma coisa sem obter, na verdade, algum tipo de resultado sobre isso, mas você sabe que você está fazendo o que tem que ser feito. Só que o que você está fazendo, que Deus já disse para você fazer, que tem que ser feito, e que aparentemente não está trazendo fruto ou resultado, não significa que você não está fazendo o que é certo. Significa apenas que você tem que continuar confiando, porque as mudanças que Deus faz são repentinas. Eu estou fazendo a mesma coisa sem resultado nenhum, mas eu posso fazer a mesma coisa debaixo de uma palavra. E Deus operar uma mudança repentina. Eu amo, irmãos, algo. Nesses dias a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu tenho certeza absoluta que você vai concordar comigo. Nós somos um povo instruído, graças a Deus. Nós somos um povo instruído, a gente conheceu um pouco da palavra de Deus. Nós fomos libertos por uma palavra. Nós conhecemos a respeito de justiça de Deus, da realidade de quem nós somos. Conhecemos sobre fé, conhecemos sobre oração. Mas, irmãos, um conhecimento literal, um conhecimento mental, eu vou melhorar isso. Ter informações não significa nada no reino de Deus. Deixa eu me defender. Eu não estou desprestigiando conhecimento, são coisas distintas. Eu estou falando a respeito de não adianta eu ter informação e eu não ter revelação da informação que eu tive. Vou dar um exemplo para você. Se eu perguntar a você, se você, uma pessoa conhecida, se eu perguntar a você se você conhece o Pelé, você vai dizer que conhece, mas você sabe que você não conhece. Você tem informações sobre ele. Conhecer é uma outra coisa, porque você só conhece
uma pessoa por relacionamento. Você sabe quem ele é. Mas nós não somos uma geração que tem a expectativa de se ver Deus movendo coisas repentinas, conhecendo Deus apenas das informações que o Rema me trouxe, ou das leituras de livros que eu li. Não, os de repente eles vão vir porque nós somos uma geração que vai experimentar, não de ouvir falar de Deus, mas de conhecê-lo, ter experiência com Ele, de amar a sua presença mais do que qualquer outra coisa. Porque não é conhecimento, é revelação. Eu sei que eu disse isso recentemente, mas você vai ouvir sempre algumas coisas e são as mesmas coisas. E isso é segurança para a nossa vida. Irmãos, não é apenas saber. Conhecer, o conhecimento ele tem nuances importantes. O que me muda não é só o que eu sei, é o que eu faço com o que eu sei. É esse conhecimento que ele afetou a minha vida. Das coisas que você tem revelação, você pode passar aflição nessa área, mas você está seguríssimo. Seguro? Porque você conhece a Deus. Você tem noção do problema. O problema é real, mas você não conhece a Deus por uma informação literal. Você conhece a Deus por relacionamento. Você tem revelação por dentro. E quando você tem revelação sobre um determinado assunto, alguma coisa que Deus liberou, você sabe que você não tem preocupação sobre isso. Experimenta se perguntar as coisas que você tem convicção e me pergunta se aquilo que você tem convicção traz para você medo, insegurança, preocupação, ansiedade. Não. Você pode ser atacado por essas coisas, mas lá no teu coração tem uma revelação da convicção que você tem. É nesse aspecto que nós vamos experimentar moveres repentinos da parte de Deus. Mudanças repentinas. Irmãos, a gente tem que desligar o piloto automático. Desligar o piloto automático. E focar num relacionamento com Deus. Estar com Deus em oração para pedir alguma coisa, claro que é lícito você pedir. Mas, irmão, a gente não vai orar para pedir nada. Quando eu tenho tempo com Deus, eu estou naquele tempo para poder saborear, desfrutar da presença dEle. Porque a presença dEle é tudo que eu preciso. Porque às vezes quando eu estou orando, por mais que eu saiba, quando eu estou orando, coisas da própria palavra que eu tinha só na minha cabeça, do nada, de repente, ela sai da minha mente e cai no meu coração. Eu falo, que convicção é essa? De repente. De repente. E Jesus chama Pedro e fala, vai lá e lança a rede. E Pedro diz, Senhor, você não sabe o meu nível de frustração. Irmãos, que frustração é quando você não tem resultado em algo que você é perito em fazer. Que frustração. Ele sabia onde jogar a rede. Ele sabia direitinho o processo, mas ele ficou frustrado. Agora, assim como em Samaria, um dia de escassez, fome, destruição, prisão, opressão, no outro dia, abundância. De repente, uma mudança repentina. E ele falou assim, Senhor, eu fiz isso a noite inteira. Eu não peguei nada. Mas agora eu vou fazer. Mas eu não vou fazer como eu fiz ontem. Ontem eu fiz no automático. Ontem eu fiz na força do meu braço. Ontem eu fiz porque eu achei que eu era o cara. Ontem eu fiz porque eu achei que, pelo conhecimento que eu tenho, bastava ir lá e jogar a rede. Não funcionou, eu fiquei frustrado. Mas hoje vai ser diferente. Eu vou jogar, mas debaixo de uma palavra que você liberou. E quando ele fez isso, irmãos, a Bíblia declara que ele fez isso e eles apanharam grande quantidade de peixe. Eu declaro sobre nossas vidas, irmãos, em nome de Jesus, por causa do que a gente está ouvindo, e o Espírito Santo está envolvido nisso aqui essa noite, os moveres repentinos de Deus não vão vir trazendo coisas a conta-gota, não. Se prepara para algo abundante, com uma grande chuva. Mudanças financeiras improváveis. Mudanças na saúde improváveis.
Mudanças na casa, no ministério, mudança de ciclo. Coisas que você tem desejado no teu coração. Mudanças repentinas. Deus tem planejado isso para a nossa vida. Eu não sei como você está, eu sei como eu estou. E eu penso que sei como eu estou, mas talvez eu não saiba devidamente como eu estou. Deus é que conhece o nosso coração. Deus sabe de mim muito mais do que eu sei de mim. Deus sabe o que é melhor para mim, tempos e estações que às vezes eu fico querendo empurrar portas e graças a Deus que elas ainda não estão abertas. Porque com Deus tem tempo, Deus tem estação. Deus não é um Deus de qualquer forma. Deus não é um Deus de qualquer maneira. Deus é um Deus de princípio. Agora, como foi o primeiro texto que a gente leu, ele anuncia as coisas que não aconteceram. Mas ele anuncia. E no final ele diz que isso faz parte do seu conselho e da vontade dele. É só a gente não estragar, irmão, não estraga. Não estraga, porque vai acontecer. Vai acontecer. E durante os processos, coisas repentinas. Coisas absolutamente repentinas. Amém? Talvez você esteja aqui e você está ouvindo isso. E para muita gente pode ser até difícil crer que seja a vontade de Deus esses moveres. Mas é, irmãos. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Quando Deus anunciou para o povo lá no Egito, a escravidão para Faraó, libertá-los, a primeira coisa que Faraó fez foi, está querendo ficar livre? Vou botar mais pressão. Mais pressão, quando uma palavra de liberdade é anunciada, não significa tua derrota. Significa que você está às vésperas de um mover sobrenatural do Espírito Santo. Um mover sobrenatural. Eu poderia alencar, eu podia separar aqui textos e mais textos falando sobre isso. Meu Deus! Daniel, em um momento, ele era apenas comida de leões. Só para te lembrar. Ele era apenas, tão somente, comida de leões. Mas no dia seguinte, os leões foram para ele travesseiros. Alguém disse, irmãos, e é pura verdade, né? Que as circunstâncias são como o colchão, né? Se você está em cima dele, você descansa. Se você está embaixo dele, ele te sufoca. Mas eu creio em moveres onde a gente vai ficar na posição certa. Não foi à toa que Deus nos reuniu aqui. Não foi à toa que a gente está reunido aqui essa noite. Talvez pessoas estejam aqui que vieram, porque o Espírito Santo, na sua sabedoria, e Deus, na sua onisciência, sabia que você precisava ouvir o que você está ouvindo. Talvez por isso você esteja aqui, graças a Deus. Você está na hora certa, no lugar certo. Eu creio que nós vamos ser surpreendidos com mudanças repentinas durante os processos. Não estamos abandonados. José, um dia, apenas um encarcerado. Mas no outro dia, chamado para conversar com o faraó, e dentro desse processo repentino, ele vira o comandante. Abaixo de faraó só tinha ele. Ele vira o governador. Um dia escravo, o outro dia promovido. Quem crê em promoções repentinas? Promoções, irmãos. A gente precisa essa noite compreender como Deus é capaz de fazer coisas absolutamente improváveis. Tudo que você está ouvindo são coisas absolutamente improváveis. Eu fico pensando assim, nós vamos nos acovardar quando não vemos tantos resultados das pessoas com doenças terminais que nós oramos? Não, irmãos. Não vamos nos acovardar diante de circunstâncias, porque nenhuma circunstância pode sobrepor o que Deus diz sobre as coisas. É verdade a doença terminal, mas existe um fato estabelecido no reino do Espírito. É um fato. O fato é que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. E não aconteceu ainda. Não aconteceu, você disse muito bem, ainda.
Nós não podemos ficar intimidados por um problema financeiro que chegou, uma dificuldade, uma enfermidade que chegou, alguma coisa que a gente percebe que não está acontecendo da forma como a gente pensou. Irmãos, uma palavra de Jesus para Pedro mudou a história dele e, mais uma vez, de um monte de gente. Sabe o que eu creio? E pessoas aqui vão receber isso. E vai acontecer só porque você vai receber isso. Existem coisas específicas que vão vir para a sua vida e muita gente em volta de você vai pegar carona na sua bênção. No episódio de Pedro foi exatamente isso. Eu só não posso ficar incrédulo. Eu não posso ficar incrédulo porque algumas coisas não estão acontecendo. Eu não posso ficar incrédulo porque eu orei por algumas pessoas e elas morreram. Porque, afinal de contas, o que me move não é o resultado. Se o que for me mover é o resultado, eu estou em maus lençóis. O que me move é fé na palavra. Ela é imutável. Imutável. E a gente não pode perder esse ânimo de experimentar, viver coisas que a gente não viveu ainda. Porque Deus tem isso. Quantas arcas haviam sido construídas, irmãos, antes de Noé? Me diga, por favor. Você sabe o que chegou no meu coração aqui? Muito provavelmente, Deus vai mandar você fazer coisas que não foram feitas ainda. Nossa geração vai experimentar isso. E não tem nenhum problema, nunca foi feito, mas tem a primeira vez. Tem a primeira vez, irmãos. O que Deus precisa? A nossa simplicidade. Deus precisa que a gente entenda que a gente está vivendo, são os planos dele. Deus precisa que a gente nunca esqueça que toda a glória da igreja é para ele. A gente não esqueça que nós, como eu disse esses dias, que toda pessoa de fé, a expressão seja confundida com pessoas dependentes de Deus. Você pode ver os homens, as pessoas de fé que você conhece, você pode checar, são pessoas dependentes de Deus. Grande fé, grande dependência. Grande fé, disponibilidade para obedecer. Grande fé, pronto para ser guiado pelo Espírito. Fé vem pelo ouvir a palavra. Você não vai poder exercer fé em uma coisa que Deus não te disse. Você não vai exercer fé para alguma coisa que Deus não disse para você. Mas se você ouve de Deus, fé vem. Pela pregação de Cristo, boas novas, evangelho, irmãos. A nossa geração vai ser inundada de boas notícias. Chegou o tempo. Chegou o tempo. Chegou o tempo. Fique pronto, porque chegou o tempo. E eu creio em mudanças repentinas. Mudanças repentinas. Você ficando livre de coisas que oprimiu você durante muito tempo. Talvez você tenha até esquecido daquela oração que você fez há 15 anos atrás. Deus não esqueceu, não. Alguma coisa vai acontecer. Não esquece. Vai cumprir a vontade dele, porque ele liberou uma palavra. Pode não acontecer se nós fôssemos incrédulos, não somos. Pode não acontecer se a gente estragasse tudo. Em nome de Jesus, não vamos estragar nada. Vamos entrar pelas portas que ele abriu. Está tudo bem. E ele vai nos fortalecer. Ele vai nos ajudar. Então, fique pronto, irmãos. Vou dizer mais uma vez. Fique pronto para mudanças repentinas. Mudanças repentinas. Eu creio, irmãos. Eu vou dizer o que eu creio. Eu vou dizer como Paulo. O que eu recebi do Senhor para essa noite. Eu creio em pessoas aqui endividadas. E essas dívidas serão quitadas sobrenaturalmente. Aí você pode dizer assim, pastor, mas isso é clichê, irmãos. Não tem nada a ver com isso. Eu estou dizendo o que eu recebi de Deus. O nosso tema é mudanças repentinas. Problemas acontecem, mas Deus está acima de todas as coisas. Ele continua sendo o grande El Shaddai. O Deus mais do que suficiente. Ele é todo poderoso. Ele é onipresente. Ele é onipotente. Ele é onisciente. Deus continua sendo Deus. E nenhuma incredulidade, dúvida, vai atrapalhar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Agora, para eu encerrar, eu quero voltar a usar o exemplo de Paulo e o exemplo de Pedro. Paulo viveu tudo aquilo, irmãos, mas
Isso é uma chave que me libertou e pode libertar alguns aqui. Paulo não estava vivendo a sua própria história. Paulo estava vivendo a história de Deus junto com Silas. Pedro não estava vivendo a sua própria história. Ele estava vivendo a história de Deus. Então ele foi objeto, na prisão, ele foi objeto de uma luz que vem do céu. Irmãos, quando essa luz brilha, anjo está envolvido. E quando Deus tratar com você a respeito de coisas que Ele quer fazer, você vai lembrar dessa ministração. Age depressa. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você ouvir uma palavra do Espírito Santo, age depressa. Age depressa, porque alguma coisa vai acontecer repentinamente. Sabe aquela situação que você pensa assim, e eu gosto de usar isso porque isso é muito marcante. E eu percebi isso mais uma vez essa noite. Pessoas que estão em alguns embates, e sabe quando numa luta você recebe uma pancada e você vai para o chão e o teu adversário tá... Eu já vi essas cenas, eu não acompanho, não sou como nada contra quem gosta, mas eu tenho muito nervoso daquelas lutas, né? Daquele esporte que o cara quase mata o outro. Não sei se você sabe, mas ontem faleceu um. Foi nocauteado, foi para o hospital, teve uma hemorragia cerebral e faleceu. Então essas lutas, eu fico um pouco espantadas com elas. Mas elas são boas para o exemplo que eu vou dar. Amém? Às vezes você recebe um soco do inimigo que você... Já viu que acontecem coisas de vez em quando que a gente não está preparada para lidar com elas? E aí, o seu adversário levanta a mão... Eu já vi muito essa cena. Levanta a mão assim, ó, vibrando, porque você caiu. Quantas vezes eu vi, o juiz começa a fazer aquela contagem, mas antes de contar até o final, o cara se levantou. Então, o que significa? Em muitas circunstâncias, o diabo já estava contando que você não levantaria mais. Mas antes da contagem final, você se levantou. Mas não se levantou, irmão, para cair de novo, não. Se levantou para vencer. Amém. Mudanças repentinas, moveres de Deus, processos. A gente vai ter paciência, a gente vai experimentar dessas coisas do Senhor. E eu quero declarar sobre você falando assim, eu estou como quem sonha. Me belisca aí, eu estou como quem sonha. Eu creio na nossa boca, assim, enchendo de riso, os nossos lábios de um novo cântico. E as pessoas dizendo, o que está acontecendo com aquele povo lá? O que está acontecendo com ele? Pessoas da sua família dizendo, rapaz, que coisa esquisita. Estava destruído, doente, duro, querendo se matar. Olha a vida dele. De repente, mudanças repentinas. Você podia ficar em pé? Vamos orar juntos, adorar o Senhor? Deus é bom, amém? O louvor vai vir nos ajudar. Sabe de uma coisa? Quando eu vejo, irmãos, o Novo Testamento especialmente, falando a respeito de no início da igreja, tantos milagres, tantos prodígios, tantos moveres, tantos de repente de Deus, coisas improváveis acontecendo. E às vezes a gente fica pensando assim, talvez, irmãos, essa pergunta já tenha ocorrido na sua mente. Senhor, quando os grandes milagres, os grandes sinais, eles vão chegar? Quando os dons vão se mover mais? Irmão, chegou o momento da gente não fazer mais essa pergunta. Chegou o momento da gente ficar na expectativa. Porque você não sabe quando vai começar. Pode ser essa noite. Você não sabe. Deixa eu te falar, hoje pode ser um dia de angústia para alguns, amanhã um telefonema pode mudar a sua história. Um telefonema. Mas pensa em tudo que você ouviu. Tudo que eu falei para vocês são coisas improváveis, impossíveis. Deus virando o jogo assim, ó. Deus virando o jogo, Deus virando o jogo, Deus virando o jogo. Deus virando o jogo, Deus mudando coisas. Algumas pessoas pensam que Deus é letárgico, no sentido de que Deus não tem iniciativa. Não, não. Você tem que ter sempre uma iniciativa na sua fé. E eu sei que isso tem o seu lugar. Isso tem o seu lugar, irmãos. Mas deixa eu te falar, Deus toma iniciativa. Eu fico chocado.
Eu acho oportuno ler isso aqui. Está dentro desse contexto. Não é à toa que talvez tenha chegado ao meu coração. Quando Paulo e Barnabé, eles curam um homem, um milagre acontece, as pessoas querem endeusá-lo, sacrificar, está lá em Atos 14. E Paulo diz assim: senhores, por que fazeis isto? Presta atenção que você vai ouvir. Porque quando eu li isso aqui, eu falei assim: meu Deus, como nós ainda não conhecemos Deus como Ele é. Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos. E vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo que fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, que há neles. Aí depois o verso 16 diz assim: o qual, isso aqui para mim, quebra muito minha religião. Quebra muito. Esse versículo que eu vou ler estraçalhou minha religiosidade. Que Deus é esse? O Deus, o qual, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Que coisa interessante. Porque para mim, para ser abençoado, eu tinha que fazer tanta coisa. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Porque a bondade chega primeiro do que o arrependimento. É por isso que eu tenho praticado isso. E em algumas circunstâncias tem me doído um pouco. Mas Deus está me treinando em algo. Abençoar pessoas que não merecem. Faça isso de vez em quando. Abençoa algumas pessoas que você acha que não merece. Porque aquela pessoa é você. E você está no lugar de Deus. Porque o que vai produzir arrependimento é a bondade em manifestação. Quando eu li isso aqui, permitiu que andasse nos próprios caminhos, mas não sonegou. Porque não é o que você faz comigo que determina quem eu sou, não. Você pode me tratar mal, mas eu vou continuar fazendo o que eu sempre fiz. Você não vai me definir. Uma pessoa grossa, estúpida, que me fere, não vai me definir. Eu vou continuar dando bom dia para todo mundo que não me dá bom dia de volta. Agora, entrando dentro disso aí, irmão, você pode ter certeza, vai ter mover de Deus, de forma repentina, amém? Vamos adorar o Senhor? A gente pode cantar milagres? Eu creio nessa noite, uma noite de milagres.